Fala galerinha, beleza com vocês? Então, me chamo João Leocádio, sou professor de matemática aqui do curso Forte, mas nós vamos trabalhar aqui mais a parte de geometria, tá bom? Hoje na nossa segunda aula de geometria, sim, nós já tivemos uma primeira, depois se você quiser dar uma olhada aí no canal, tá bom? A gente falou sobre conceitos iniciais, tá, da geometria. Eu até cheguei a entrar um pouquinho nesse assunto, falei um pouco de paralelismo e tal, mas hoje a gente, como eu havia prometido naquela aula, hoje a gente vai ter uma aula só falando de paralelismo. Paralelismo, esse assunto que você pode encontrar aí em algumas apostilas ou alguns livros, como retas paralelas cortadas por uma transversal, que é um jeito de você limitar bastante o assunto. A gente vai falar de paralelismo nessa condição, quando eu tiver duas retas paralelas cortadas por uma transversal, tá? Porque paralelismo é um assunto muito extenso, um assunto que a gente acaba nem vendo aí no ensino fundamental e ensino médio de uma maneira completa, porque não tem necessidade, tem muita coisa relativa, muita coisa mais filosófica do que outra coisa. Mas enfim, e também tem outros conceitos de paralelismo, quando a gente fala de matérias de desenho, tá? Geometria descritiva, mas a gente não entra nesse assunto, beleza? O nosso paralelismo ele vai ser dividido em duas etapas, que é o paralelismo que a gente vai falar sobre relações de ângulo, que é o que a gente vai falar hoje, tipos de ângulos e tal, tá? E a parte do paralelismo que a gente vai falar sobre as relações métricas entre os pedacinhos compreendidos entre duas retas paralelas. Inclusive, esse assunto já é um velho conhecido nosso, chamado de Teorema de Tales, mas a gente vai ter uma aula também dedicada a esse teorema, e nós vamos fazer a relação desse teorema com a semelhança de triângulos. Então, não perde as próximas aulas, que vão ser muito importantes, tá? Então, vamos lá. Quando a gente está falando aqui, galera, de paralelismo, quando a gente está falando dos ângulos nas retas paralelas, é importante que a gente entenda algumas coisas, assim, vamos lá para o conceito histórico, né? Como é que isso foi descoberto, como é que isso daqui foi percebido na natureza. Sim, galera, a gente está falando aqui da geometria dessa época aqui, que era uma geometria que ela era percebida na natureza, beleza? Algumas pessoas que se interessavam naquela época por estudar esse tipo de coisa, olhavam, percebiam as coisas na natureza e chegavam a algumas conclusões. Inclusive, essa parte de ângulos entre retas paralelas foi percebido observando os raios, a incidência dos raios de sol na superfície da Terra. Beleza? Quem nunca fez uma prova de geometria e tinha lá, sei lá, um prédio, a sombra do prédio, aí um poste, a sombra do poste, você tinha que saber a sombra de um de acordo com a sombra do outro, tá? Isso acontece porque os raios solares, eles incidem na superfície do planeta Terra de forma paralela, tá? Porque, pensa, vamos falar um pouco aqui ó, do universo, sair um pouco da geometria, vamos para o espaço. Porque a gente tem que entrar na cabeça da galera que descobriu isso aqui, tá? Pensa, o Sol é aquela bola de fogo que está lá no céu queimando pra caramba, bem quente, e iluminando todo o nosso dia, tá? Então, aquela é a único foco de luz que ilumina o dia, beleza? Então, toda a luz que a gente tem no dia sai daquele ponto. Então, todos os raios de luz eles só percorrem um único caminho, que é saindo de lá e vindo para cá. Então não tem como você ter um raio de luz vindo assim, outro vindo assim, outro vindo assim, outro vindo assim, se todos eles saem do mesmo ponto. Então isso já é uma coisa interessante da gente perceber. Os raios solares eles incidem na superfície do planeta Terra de forma paralela, tá bom? Tanto que se você andar ao meio-dia pela rua e tentar procurar uma sombra para você se esconder, vai ser um pouco difícil, porque meio-dia o sol está exatamente em cima. Então os raios solares incidem na superfície de modo perpendicular. Então os objetos eles tendem a não ter sombra ao meio-dia, entendeu? Então nessa época já se tinha muito interesse de tentar contar o tempo. Os relógios solares eram
coisas que estavam caminhando para existir, porque eles percebiam a mudança das sombras ao decorrer do tempo. E uma coisa que se percebeu é que, independente do nível do piso que você tivesse, se você estivesse no nível do mar, ou se você estivesse em cima de uma montanha, ou então se você estivesse em um outro terreno, seja qual for a altura que você esteja, as incidências do raio solar, o ângulo no qual o raio solar chega na Terra é sempre igual, tá? Se está no meio-dia e o Sol está lá em cima, não vai ter sombra no nível do mar e não vai ter sombra no topo da montanha, não interessa. Tá? Se o Sol está aqui formando um ângulo de 60 graus com a superfície da Terra, vai estar formando 60 graus no nível do mar e vai estar formando 60 graus no topo da montanha também. Então, foi percebido que não importa qual a altura que você esteja, o raio solar ele sempre vai incidir com o mesmo ângulo. Então, isso é uma coisa muito interessante de se perceber. Vamos lá, vamos para o nosso desenho. Aqui eu botei dois níveis de... Beleza? O cara está no topo da montanha e o Sol está aqui, ó. Olha o Sol, que bonito meu Sol. Esse aqui, ó, beleza? E o que que acontece? Se ele incidir aqui, ó, formando esse ângulo aqui que eu pintei de preto, beleza? Esse ângulo preto. Aqui embaixo eu tenho que formar o mesmo ângulo preto, beleza? Com isso, agora a gente vai começar a entender como que a gente monta o resto dos ângulos aqui. Tá bom? Se eu entendi isso daqui como meu ângulo de incidência, ou seja, o raio de luz chega dessa forma no piso, eu tenho um ângulo de incidência igual aqui, porque a gente já viu que não importa o nível que a gente esteja do piso, nosso ângulo de incidência sempre será o mesmo. Legal! Então a gente acabou de entender aqui o conceito de ângulos correspondentes. Deixa eu circular aqui o que a gente já viu para também a gente não se perder. A gente acabou de ver o conceito de ângulos correspondentes. Porque, ou seja, o ângulo de incidência daqui de cima corresponde ao ângulo de incidência aqui de baixo. Ângulos correspondentes são aqueles que, se você pegar isso daqui, desgrudar e grudar aqui embaixo, beleza? Eles vão encaixar certinho no mesmo lugar. Então, esse ângulo aqui é correspondente a esse. Esse ângulo vermelhinho aqui de cima, até dei uma apagada aqui com a mão, vamos reescrever isso aqui. Esse ângulo vermelhinho daqui de cima, ele corresponde a esse cara aqui de baixo, tá? Esse ângulo preto daqui corresponde a esse ângulo preto aqui de baixo, tá? E esse ângulo vermelhinho aqui também, ó, ele corresponde a esse ângulo vermelhinho aqui embaixo. Se você tira isso daqui, ó, e cola aqui, você tem ângulos que batem exatamente no mesmo lugar. Por isso, os ângulos correspondentes, eles sempre possuem o mesmo valor. Se aqui é 30, aqui tem que ser 30. Show de bola? Então, vamos lá. Vamos entender agora o resto dos ângulos. Vamos falar dos tipos de ângulo que a gente encontra. Vamos falar aqui, começando dos ângulos alternos. Beleza? Alterno lembra alternado, que lembra várias coisas do tipo... O que é alternado? Está de um lado e o outro está do outro lado. Tá? Um faz uma coisa, o outro faz outra. Beleza? Isso é alternado, são contrários. Tá? Então, vamos tomar essa reta transversal como referência e a gente fala que os ângulos alternos são aqueles que estão de lados diferentes da transversal. Ou seja, se eu pegar esse cara aqui, deixa eu pegar a caneta que eu usei aqui para poder refazer o desenho, que eu apaguei todo na mão. Vamos lá. Esse cara aqui, ó, que eu estou pintando aqui agora, ele é alterno desse cara aqui, que eu estou pintando aqui, ó, esse cara aqui. Esses dois, ó, são alternos, porque esse está do lado de lá e esse aqui está do lado de cá, beleza? Assim como esse vermelho aqui também, ó, esse está desse lado e esse vermelho aqui, ó, está do outro lado. Então, eles são alternos, beleza? E os alternos, eles podem se dividir de duas maneiras. Ou eles são alternos internos, ou eles são alternos externos. E como nós vamos saber isso? Bom, se liga na regra da caixinha.
Ah, professor, eu não achei isso em livro nenhum. Ou seja, esse nome fui eu que inventei, você não vai achar em livro nenhum, só se eu escrever um livro. Vamos lá. Fecha aqui, ó, e fecha aqui também. Parabéns, você tem uma caixinha. O que está dentro dessa caixinha é interno. O que está fora dessa caixinha é externo. Beleza? Então vamos lá. Esse cara e esses dois vermelhos que estão aqui dentro, eles são alternos e internos. Esses dois pretos que estão aqui dentro, eles também são alternos e externos. Esse preto daqui, ó, com esse preto aqui de cima, eles também são alternos. Porém, são alternos externos, porque eles estão fora da caixinha. E esse vermelho aqui, com esse vermelho aqui, são alternos externos também, porque eles estão opostos e fora da caixinha. Uma coisa muito interessante que dá pra gente perceber, que eu vou colocar aqui ó, na minha primeira anotação. Qual é a minha primeira anotação? Os ângulos alternos, eles sempre têm a mesma cor. Eu falei que esse vermelho é alterno ao vermelho, né, o alterno interno tem dois vermelhos, tem dois pretos. O alterno externo também tem dois vermelhos e dois pretos. Legal, então os alternos sempre têm a mesma cor. E aqui, galera, a cor representa valor, beleza? Se tem a mesma cor, ou seja, se aqui é preto, aqui é preto, aqui é preto, aqui é preto, todos os ângulos pretos valem a mesma coisa. Exemplo, 40 graus, por exemplo. Tá? E vermelho aqui, todos os vermelhos teriam o mesmo valor, exemplo, 140 graus. Tá? Então, isso daqui é interessante. Que cor tem a ver com valor, tá? Se é a mesma cor, é o mesmo valor do ângulo. Então, aqui, galera, o que a gente pode concluir? Ângulos alternos são sempre congruentes. Tá, galera? Ah, professor, o que é congruente? Eu falei lá na primeira aula que fala de conceitos básicos, falei sobre um monte de nomezinho doido. Mas, vou falar aqui de novo, tá bom? Congruente significa igual, tá? Então, ângulos alternos, eles sempre possuem o mesmo valor, eles sempre são iguais. Beleza, gente? Vamos parar de falar dos alternos e vamos falar aqui agora dos colaterais. Gente, sempre que você vê na matemática alguma coisa que começa com co, significa que é igual. Colinear, colateral, coplanar, tudo igual. Começou com co, significa igual. Então, colateral significa lateral, é lado, né? Lado igual ou mesmo lado. Show de bola. Então, a gente já entendeu o que está acontecendo aqui. Ângulos colaterais são aqueles que estão do mesmo lado da minha reta transversal. E colateral também posso separar em interno e externo. Então, olha aqui, eu tenho esse vermelho e esse preto. Esse vermelho e esse preto, os dois estão desse lado aqui da caixinha, beleza? Então, eles são colaterais. E eles estão dentro, então eles são colaterais internos, tá? Do outro lado lá, nós temos ó, esse cara e esse cara que também estão do mesmo lado, e dentro da caixinha. Então, eles também são colaterais internos. Uma coisa que eu gostaria que você percebesse. Colaterais internos, um preto e um vermelho. Do outro lado, colaterais internos, um preto e um vermelho. Interessante. Vamos ver os colaterais externos? Eu tenho esse preto e esse vermelho aqui embaixo. Interessante. E do outro lado, eu tenho esse vermelho e esse preto. Então, os colaterais sempre, quer dizer, eles nunca possuem a mesma cor. Nunca. Colateral nunca vai possuir a mesma cor, tá bom? Ou seja, eles não possuem o mesmo valor. Mas existe uma relação entre eles, porque é sempre preto e vermelho, nunca tem outra cor aí no meio, tá? E a relação dos ângulos colaterais é essa relação aqui, ó. Os colaterais sempre são suplementares.
A gente já vai voltar nisso aqui, mas, resumindo, ângulos suplementares são aqueles que vão somar sempre 180 graus. Beleza? Então, já vou escrever aqui, ó. Então, ângulos colaterais são sempre suplementares. A letra não está muito boa, não. Tem a televisão ali, né, galera? Fica olhando. Tá bom, dá para ler. Eu estou falando, vocês entendem, tá? Vocês escrevem aí depois. Então, vamos lá. Então, já sabemos que os alternos são sempre iguais ou congruentes. Os colaterais são sempre suplementares, ou seja, eles sempre somam 180 graus. Vamos falar dos ângulos OPV agora. Muito comuns aí em exercício de geometria, em questão de concurso, muito comum você ver. Vale a pena falar aqui, galera, principalmente do ângulo OPV, principalmente. A questão não vai aparecer para você falando assim, ó, dado esse ângulo e esse ângulo que são opostos pelo vértice. Não, nunca vai ter escrito isso. Nunca. Desapega. O que vai acontecer? Essa aula serve para você entender o que está acontecendo, para que você possa interpretar uma questão. Sabe quando você vira para a gente e fala assim, pessoa, sei nem por onde começa essa questão. Então, é porque a sua interpretação, ela não está muito boa, tá? E o que a gente faz para melhorar a interpretação? A gente volta nos conceitos iniciais, a gente volta no conceito básico da questão. Às vezes, a questão ela te dá um ângulo OPV ali na cara para você usar, para você pegar aquilo ali e assim que você perceber, acabou a questão, não vai ter mais problema nenhum, tá bom? Mas você não usa. Por quê? Porque você não percebe, você não lembra da matéria lá do começo. Então, essas aulas aqui são as mais importantes para que você passe para um concurso, beleza? Que é a sua base. Então, vamos lá. Os ângulos opostos pelo vértice, acho que o nome já é bem autoexplicativo, são ângulos que estão opostos pelo quem? Pelo vértice. Oh, meu Deus do céu, isso daí foi fácil, hein? Brincadeiras à parte, galera. É isso aqui, mais ou menos. Você vai ter um X, tá? E aqui no meio é o vértice, né? Essa bolinha. E todos os ângulos que estão de lados opostos desse vértice, eles são iguais, tá? Então, esse cara aqui é igual a esse, tá vendo? E esse cara aqui de cima é igual a esse cara aqui de baixo, tá? Sempre que ângulos são opostos pelo vértice, eles são iguais, beleza? Exemplo, adoro quando mentira, não gosto não, tá? Mas tem muito aluno que me pergunta, professor, mas onde eu vou usar isso na minha vida? Isso é um problema, cara, que muita gente me pergunta essas coisas, sabia? Tipo assim, você vai usar, assim, que você vai falar, pô, OPV aí, ó, maneiro. Não, cara, tipo, realmente, confesso a você que não tem muita coisa assim que você sabe que tá usando. Mas, tipo assim, se você tá vendo esse vídeo agora, se você tá vendo esse vídeo, é graças a muitos e muitos ângulos OPV, tá bom? Inclusive, se você está me vendo um pouquinho mais gordinho agora, é por conta dos ângulos OPV também. Não é porque, de fato, eu estou gordinho, não. Estou bem magrinho, tá? É que você está enxergando errado aí. Por quê, galera? O que acontece? Você tem um olho. Você tem um olho. Aqui tem um olho. Isso aqui tem um olho, tá? Aí você está me vendo aqui, ó. Olha eu dando aula aqui, ó. Bonito pra caramba, tá? Você vai enxergar aqui, ó, a minha cabeça, só que você não, você tá vendo, tá aqui, você tá vendo até aqui, ó, a minha cinturinha, tá bom? Ó, então você tá vendo isso daqui, meu, ó. Quando você recebe essa informação, o que teu cérebro vai ver é isso aqui, ó. Ele vai ver eu assim, com os bracinhos assim. Ele vai me ver de cabeça para baixo. E ele depois vai endireitar e vai ver essa imagem que você está vendo aí. Tudo acontece muito rápido, você não percebe, tá? Mas teu olho nos vê, me vê assim de cabeça para baixo.
Mas esse ângulo aqui, ó, que chega no teu olho, é igual ao ângulo que teu olho manda para as suas células receptoras. Porque se não fosse, você provavelmente estaria me vendo totalmente distorcido. Você sabe aqueles espelhos que você entra lá naqueles parques de diversão, que você fica todo capenga? Então, você estaria me vendo desse jeito, tá? Cara, que coisa bonita, né? Você usa e nem sabe que está usando. Você está vendo esse vídeo graças a esses ângulos, que sempre são iguais e por isso que você não vê as coisas de maneira distorcida. Vamos lá. Ângulos correspondentes, já falei dele, né? Tá lá no início, você não lembra? Ó, volta lá, você pode voltar, cara, isso é bom pra caramba. Vamos lá. E a gente entra nas relações notáveis entre dois ângulos. Quais são essas relações notáveis? Na matemática, outra palavra que é muito comum de se ver é a palavra notável, tá? Você vai lá em álgebra, você vai ver produtos notáveis. Daqui a pouco, quando a gente começar a falar de triângulo, você vai ver os pontos notáveis. Então, tem muita coisa que é notável, tá? Então, o que é notável? Gente, é o sentido literal da palavra. É aquilo que você nota de uma maneira e fala assim, poxa, cara, que maneiro. Então, sabe, tipo, você tá andando assim na rua, pá, na escola, aí você vê aquela pessoa, você fala assim, caraca, gostei. Tá aí, a pessoa notável, entendeu? Então, esse é o sentido que a gente usa na matemática também. Então, você para pensar, álgebra, produtos notáveis. Analisa a palavra, são produtos que são multiplicações, show de bola, notáveis. Por quê? Porque elas são muito importantes, porque você olhou para ela e falou assim, caramba, aí, da hora isso aqui, hein? Por quê? Porque sempre que acontecer isso, sempre que esse produto aparecer, vai acontecer isso aqui, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Sempre. É uma regra. Então é um produto que você, caramba, que produto da hora, hein? É um produto notável. Ah, você nunca tenha percebido isso? Então, notável é uma palavra que a gente usa bastante na matemática. Então, o que são as relações notáveis entre dois ângulos? Bom, você pode pegar dois ângulos quaisquer. Exemplo, 45 e 22. Soma 45 mais 22 vai dar 67, tá? 67 é um ângulo que te interessa para alguma coisa? Bom, para mim não. Acho que para você também não. Então é uma soma de ângulos. Mas é uma soma notável? Não, longe disso, é uma soma qualquer. Tá? Agora se eu pego 30 e 60, 30 mais 60, 90. 90 é um ângulo reto. 90 é um ângulo legal, hein, cara? Então essa soma ela é uma soma notável. Né? Que interessante. Se eu pegar, por exemplo, o 40 e o 140, somei, deu 180. Caramba, 180 é bom. É um ângulo raso. É muito importante. Então, vou guardar isso também, tá? Peguei o 180 e somei com outro 180. Pá, deu o quê? 360. 360 é uma volta completa. Aonde? Sei lá, na Terra, numa circunferência qualquer, numa praça redonda. É importante. Então, o 90, o 180 e o 360 são ângulos muito importantes. Então, sempre que você descobre uma soma de ângulos que resulta nesses caras, 90, 180 ou 360, você vai falar, isso é uma soma notável. Show de bola. Então, não necessariamente soma, pode ser subtração, multiplicação, divisão, sempre que acarretar nisso é importante. Tá? Então, as relações notáveis que a gente tem são derivadas de soma. É o complemento, o suplemento e o replemento. Complemento já dá a ideia de completar, né? Então, quando você está falando de complementar um ângulo, significa que aquele ângulo não está completo. Então, você vai colocar um outro ângulo ali dentro para completar ele. E o que a gente chama de completar? É chegar em 90 graus. 90 graus, que é o ângulo reto, ele é um ângulo muito importante. Se você for pegar a base da geometria euclidiana, os livros que Euclides, se você não sabe geometria euclidiana, é porque foi descrita por Euclides, que
que é o pai da geometria euclidiana. Ó, várias palavras legais de aprender hoje, hein? Então vamos lá, se você pegar a geometria descrita por Euclides, no livro dele, primeiro, o conceito de grau para ele não existia, tá? Então essa medida de ângulo que você conhece hoje, ele não conhecia. Inclusive ele não utilizava nenhuma medida de ângulo. Ele chamava um ângulo reto de ângulo reto, tá? Um ângulo agudo de menor que um reto, um obtuso de maior do que um reto. Um ângulo raso ele chamava de dois retos, então ele tomava o ângulo reto como referência para tudo. Então por isso o ângulo reto é muito importante. Tá? Com o tempo a gente foi dando nomes para facilitar essas coisas. Tá? Então, completar um ângulo significa chegar a 90 graus. Show de bola. Então, se eu falar do complemento do ângulo, é o quanto falta para esse ângulo chegar a 90 graus. Exemplo, quanto é o complemento de 50 graus? Complemento de 50 graus é 40 graus, porque 50 mais 40, 90. Show de bola, facinho, sei que você entendeu. Muito bom, parabéns. Suplemento é a mesma coisa. Você vai suplementar um ângulo. Ou seja, você vai completar ele mais do que ele precisa. Tá? Você vai botar duas vezes ele completo. 2 vezes 90, 180. Então é exatamente isso, galera. Suplemento é quando você faz uma soma que chega a 180 graus. Então se eu falar o suplemento de 130, 50. Porque 130 mais 50, 180 graus. E replemento, ou seja, vem ideia de repetição. Então você vai suplementar duas vezes, você vai repetir ainda o suplemento, ou seja, replementa para chegar a 360 graus, para você dar uma volta completa. Então se eu pegar o ângulo 300 e falar qual é o replemento de 300, é 60. Porque 300 mais 60, 360, acabou, você chegou no ângulo que você queria. Então isso é muito importante. Agora, aqui embaixo, ó, tipo de questão. O que é isso? É como uma questão pode cair para você. E cai, hein? Eu já vi cair, hein? Cai mesmo. Então vamos entender aqui o que acontece para a gente não ter muito pânico. Eu sei que tu vai ler isso aqui, eu sei que você não está lendo isso aqui, está com pressa, tá? Mas na hora você vai bugar e falar assim, ih, professor, caramba, muito difícil, muito difícil. Mas não, é bem tranquilo, vem comigo. Ó. O dobro do suplemento de um ângulo somado à metade de... Aqui eu escrevi errado. Muito bom, professor, parabéns. Eu tinha a caneta estava fraquinha, aí eu apaguei e escrevi de novo. Aí fica complicado, né? Eu escrevi errado. Mas não tem problema não. A gente escreve aqui, ó, dobro do complemento. Agora. Foi só ler que eu percebi, ainda bem que eu não fiz a questão. O dobro do complemento de um ângulo somado à metade de seu suplemento é 170 graus. Determine esse ângulo. Ah, que doideira é essa? Então vamos lá. O dobro é 2 vezes alguma coisa. 2 vezes quem? O complemento de um ângulo. Eu sei que ângulo é esse? Não, mas eu quero o complemento dele, ou seja, quanto falta para que ele chegue a 90. Então é 90 menos esse cara. Quando você pega 90 e tira o ângulo, você descobre o que faltava para ele chegar a 90, mas ele quer o dobro disso. Então, o dobro do complemento somado a metade do suplemento. Bom, suplemento é o quanto falta para o ângulo chegar a 180. Então, o suplemento dele é 180 menos x. Só que era metade. É igual a 170. Pronto. Agora não tem mais problema nenhum, né? Porque agora é resolver essa continha. O problema aqui foi o que? Interpretar. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, tem uma fração, não gosto de fração. Ninguém gosta de fração. A gente tem que saber trabalhar com ela. Eu costumo dizer o seguinte, para que você aprende fração? Você aprende fração para você saber se livrar de situações onde você encontra fração. Porque fração não é legal, cara. Mas pode ser que numa situação você encontre uma fração, você tem que saber se livrar dela. Presta atenção. Se eu multiplicar todo mundo por 2 aqui, essa fração vai embora. Mas aqui é o seguinte, aqui vira 4. Esse cara vai embora. E esse 170 vira 340. Se eu multiplico por 2 desse lado e multiplico por 2 desse lado, eu mudei alguma coisa na equação? Não mudei nada na equação. Tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos lá.
Então, fazendo aqui distributiva, nós temos 4 vezes 90, 4 vezes 9 é 36, então isso aqui é 360 menos 4x, mais, aqui não tem nada para fazer, 180 menos x igual a 340. Então vamos lá, 360 mais 180 é 540. Então isso aqui vai ficar 540 menos 5x igual a 340. Vou pegar esse 540 e vou passar para lá negativo. Vai ficar assim, ó, menos 5x é igual a menos o quê? Menos 200. Claro que eu vou multiplicar isso aqui por menos 1, né, cara? Então ficou assim, ó, x é igual a 200 sobre 5. X igual a 40. Ó que legal, galera. 40 graus é quanto vale x. Claro que dependeu aí da gente dominar um pouquinho a álgebra, fazer ali uma distributiva e tá, nada demais. Mas você viu que a geometria, ela morreu aqui, ó. A geometria, ela morreu na interpretação. Então é por isso que eu falo qual é a importância de você estudar isso daqui. É para você saber ler, para você saber interpretar e para você saber por onde que começa a questão. Valeu, meu amigo. Que isso, hein? Cafezinho com cerveja. Vamos lá. Então, isso daqui serve para que você saiba por onde começa a questão. Que é o problema de vocês. Muitos de vocês falam assim, professor, eu tenho dificuldade em começar. Se eu comecei, eu vou embora. Termina a questão. Então, isso daqui é para vocês começarem a questão. Tá bom? Então, galera, isso daqui tudo, a gente falou aqui de paralelismo. Deixa eu mudar aqui de lado, que não vou ficar na frente de vocês, né? Então, vamos lá. Falamos aqui de paralelismo, o que são os ângulos alternos, o que são os ângulos colaterais, opostos pelo vértice, correspondentes. Falamos da história, do conceito do paralelismo. E aqui dentro do paralelismo vocês vão encontrar nomes como complemento, suplemento com certeza, tá? Replemento vocês podem encontrar também nesse tipo de questão. Então a gente está aqui se ambientando, está aqui fazendo... estudando esses nomezinhos porque são muito importantes, tá bom? E vimos um exemplo aqui de questão que pode trabalhar com esses nomes, mas aqui está um pouco fora de paralelismo, tá? Foi só realmente para a gente trabalhar com esse conceito. Vamos voltar para o paralelismo, que é assim, vamos falar de um cara agora, de um filósofo e matemático grego que viveu na cidade de Mileto. O nome dele era Tales, e por isso vocês conhecem ele como Tales de Mileto. Exatamente, galera. Se vocês pararem para analisar, os filósofos, eles tinham o nome deles, seguido do nome da cidade, onde eles viviam, tá? Eu sabia o nome de mais alguns, mas acho que Xenófolis de Colofon, Parmênides de Éfeso, mas enfim, aí não é interessante não. Só para vocês saberem que o segundo nome de um filósofo é o nome da cidade na qual ele morava, beleza? Então, lei angular de Tales ou de Tales de Mileto, como vocês podem ver em alguns lugares. Esse cara foi um grande estudioso dessa questão de paralelismo na matemática. Tá? Ele aprofundou, tanto que a gente tem o Teorema de Tales, que fala sobre paralelismo. Tá? E olha que interessante. Aquela coisa que todo mundo sabe sobre triângulos que será provavelmente a nossa próxima aula, tá? Toda aquela coisa que a gente sabe sobre triângulos, quem deduziu isso foi Tales, tá, gente? Tales chegou e falou assim, ó, não importa qual seja o triângulo que você pegue, qualquer triângulo, se você somar o ângulo de suas pontas, você vai encontrar um ângulo equivalente a 2 retos, que hoje a gente entende como 180 graus. E como ele deduziu isso? Utilizando paralelismo, ângulos alternos e internos, que a gente viu aqui, ó. Que doideira, vamos ver isso aqui. Ele traçou 2 retas paralelas. E fez 2 transversais, formando assim um triângulo de ângulos internos, A, B e C. Sendo que esse cara é alterno interno ao cara de cima, B. Então, esse cara é B, o cara de cima é B também. E esse cara é alterno interno a esse cara de cima. Se aqui é C, aqui é C também.
Ou seja, aqui é ABC e aqui em cima, onde vocês podem ver, também é ABC. Tá vendo? Ó, ABC. E isso daqui, ó, ângulos que estão sob uma linha reta, eles são ângulos suplementares. Ou seja, eles somam 180 graus. Se você não sabe qual é a cara de um ângulo de 180 graus, é isso aqui, ó. Isso é um ângulo de 180 graus, é uma linha reta. Porque para pensar, o de 90, não é isso aqui? Isso aqui é um ângulo de 90. Então você tem um de 90 para esse lado e um de 90 para esse lado aqui, ó. Faz essa conta de cabeça, não abre calculadora não, vai, por favor. Quanto é 90 mais 90? 4, 5, vai 2, 3, 180, exatamente. Tá? Então, 180 é uma linha reta. Sempre que você vê uma linha reta, você sabe que ali tem 180 graus. Tá bom? Então, aqui, ó, esse ângulo todo, ele tem 180 graus. Que é o ângulo que tem B, A e C. Ou seja, A, B, C, a soma A mais B mais C, ela é uma soma que resulta em 180 graus. Repara que eu não falei se é um triângulo equilátero, se é um triângulo isósceles, acutângulo, escaleno, obtusângulo, eu não falei que triângulo é. Isso aqui, independente do triângulo que você colocar aqui, isso aqui sempre vai funcionar. Sempre é regra. Beleza, gente? Então, para qualquer triângulo que você fale, isso daqui tá funcionando. Beleza? E uma questão muito cobrada envolvendo essa lei angular, cara, é complicado, porque assim, isso aqui é um conceito tão trivial, tão inicial da geometria, que se você pegar um concurso público do nível que a gente está falando, nível 9º ano, aí a gente falaria de um monte de concurso, Colégio Naval, EPICAR, Cefet, IFRJ, CETU, Pedro II, tem um monte de concurso. Nenhum deles vai chegar para você e vai falar, se aqui é 40, aqui é 50, aqui é X. Não, nunca, tá bom? Isso daqui, assim como os nomes, assim como o ângulo APV que eu falei com vocês, isso daqui é um conhecimento que está implícito dentro das questões. Ou seja, isso daqui não é um conteúdo da questão. A questão não vai se resolver por aqui. Não, ela não vai. Por isso que não tem uma questão exemplo disso aqui. Porque não tem uma questão só disso aqui. Tá? O que a questão vai querer é que você saiba isso, para que você aplique isso na questão e chegue a outras conclusões. E aí a gente vai falar mais pra frente de trigonometria, relações trigonométricas num triângulo retângulo, relações trigonométricas num triângulo qualquer, beleza? A gente vai falar de outras matérias também, ângulos na circunferência. O que não falta é matéria para a gente aplicar a lei angular de Tales. Isso daqui a gente vai carregar para sempre na geometria, tá bom? Lembrando que estamos falando aqui de geometria plana, tá? Porque eu sei que muitos de vocês gostam de ficar fuçando aí no YouTube para ficar vendo vídeos interessantes de outros canais, tá? Assim como muita gente faz também, mas a gente tem que saber muito bem filtrar as informações. Tem canais de ciência por aí que vão falar sobre triângulos que possuem 3 ângulos retos, ou seja, a soma dos ângulos internos daria 270 graus. Tenta imaginar você fazer um triângulo com 3 ângulos retos. Você diria que é impossível. Mas aí você vê um vídeo, aí você vê que o cara explica pra você uma parada que você fala, cara, é possível. E aí você chega na prova do concurso, fala, não, esse triângulo aqui pode ser que ele não tenha soma 180, pode ser que ele tenha mais. Não, galera, a gente tem que saber filtrar informações que a gente recolhe. Na geometria plana, que é o que a gente vai trabalhar até o final da nossa escola, e se você quiser também fazer uma faculdade de matemática, até mesmo no bacharelado, se você quiser ser o cara que vai fazer ali o máximo da matemática, você só vai trabalhar na geometria plana. Você não vai trabalhar outra. Então isso daqui para você sempre vai ser a verdade absoluta. O que você aprender além disso daqui, entenda como curiosidade. Porque pode existir. Curiosidade é para outras coisas. A gente está aqui para passar em concurso, beleza? Então isso daqui para vocês é a verdade absoluta. Tá
tá bom? Esquece trigonometria esférica, esquece essas coisas que vocês pesquisam aí que eu sei que vocês gostam. Mas não, isso daqui pra gente é a verdade absoluta. E a gente tem que saber interpretar isso daqui e aplicar dentro de uma questão. Tá bom, galera? Vamos ter depois uma aula com várias questões envolvendo isso daqui. Eu vou mostrar para vocês aonde que a gente pode aplicar isso daqui dentro de uma questão, aonde a gente pode aplicar todos esses conceitos dentro de uma questão. Eu acho que é de extrema importância que a gente faça isso, mas isso eu vou deixar já para uma próxima aula. Beleza, galera? A gente vai ficando hoje por aqui. Foi um enorme prazer estar com vocês e a gente se vê depois. Beleza, galera? Então, grande beijo. É nóis. Fui.